Irmãos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui nessa noite. Estamos na aula, no módulo número 7 de 12. Com a aula de hoje faltaram apenas 5. Eu estou compartilhando com vocês aí, inclusive eu mandei esse material aí no grupo, que é o perfil do plantador. Então, a gente espera que todos que estejam fazendo esse curso, eles possam preencher esse perfil. Então, estou mostrando para vocês aí, espero que vocês estejam visualizando bem. São informações muito simples, né? O nome, sobrenome, estado civil, sexo, data de nascimento, se tem filhos, quantas crianças tem, o seu endereço, um telefone, cidade, país, né? E-mail, o nome da igreja-mãe, onde a igreja, informações sobre a área onde será plantada a igreja, né, que é um local onde você vai plantar, na verdade, né, e embaixo, informações da igreja-mãe, né, e embaixo aqui tem um testemunho que você pode contar e também um pedido de oração. Então, eu vou dar para vocês essa tarefa para essa semana, vocês preencher esse perfil e me enviar. Se houver alguma dúvida, se houver alguma dificuldade, se houver algum problema que vocês não consigam, então vocês vão entrar em contato e a gente vai preparar uma aula específica para que você preencha juntamente conosco o perfil do plantador. Só que para isso, para essa aula acontecer, para que a gente possa fazer esse preenchimento junto, é necessário que você tenha em mãos uma cópia deste formulário, tá bom? Então, na verdade, a gente pretendo fazer tanto do perfil, como da ata de nascimento, como do ABC. O ABC é um ponto muito importante dentro de plantação de igreja, tá? Então, a gente vai estar vendo isso aí, vai estar ensinando, principalmente o ABC, tem muitos que têm muita dificuldade de preencher, e hoje o ABC, para nós, ele sempre foi, mas agora mais incisivamente fundamental naquilo que nós nos propomos como plantadores de igreja. O ABC, ele é fundamental. Bom, então a gente vai ensinar principalmente os pastores, a liderança, a fazer esse preenchimento e vamos melhorando. Nós temos agora uma plataforma que vai ser lançado esse perfil, vai ser lançado também os ABCs, e o pastor Rafael, ele será o responsável por esse lançamento, tá bom? Então, a gente precisa estar em dia com esse material, ok? Vamos continuar a aula de hoje, estou tentando. Pastor Antônio, uma pergunta. Esse preencher, ele é para o teste de aprendizagem das aulas ou precisa já estar com o ponto aberto? Não, vocês podem preencher. Boa pergunta, pastor Alvaninho. Obrigado pela pergunta. É um material didático para a aula, né? Para a aula, que a gente vai utilizar, sim, vai ficar em nossos arquivos para que a gente tenha esse perfil. Então, só que esse perfil ele só vai ser usado ou vai ser lançado no sistema após a emissão do primeiro ABC. Então, hoje, agora está se vinculando o perfil do plantador com a prática. Então, a partir do momento em que, vamos imaginar, o pastor Alvani Ferreira preencheu o perfil, esse perfil vai ficar, digamos, em stand-by, né, ali guardado, e a gente vai estar trabalhando, eu, Lincoln, o pastor Rafael, incentivando vocês, acompanhando vocês
para que a gente vê aonde vai ser aberto esse ponto. Ali no perfil pede-se o local, na verdade, né? Você pode colocar esse local como uma forma assim de uma ideia que você vai vingar para frente, porque no momento em que você colocar o ABC, a gente pode, no ABC vai ter o endereço certinho, onde você começou o ponto de pregação, onde você começou o GPS, e ali, então, a partir do ABC, a gente faz a correção, se necessária for, do perfil, né? Não vamos, o que vai nos equilibrar mesmo ali vai ser o ABC. Então, preenche o perfil, um local que você deseja abrir, e o que vai validar o perfil é o primeiro ABC. Hoje o foco maior é no ABC e não no perfil. Por quê? Porque estava acontecendo de muitos perfis, isso aí em toda a América Latina, muitos perfis e pouco ABC, quase nada de ABC. Então, isso quer dizer que se tinha a ideia, tinha os plantadores, mas não tinha os locais de plantação, não estava acontecendo. Então, agora a gente vai focar mais no ABC mesmo. Então, é necessário colocar o ABC. Não sei se eu fui claro. Então, preenche o perfil, ele vai ficar em stand-by. A partir do momento em que entrar o primeiro ABC, aí a gente vai, então, entrar com o perfil de vocês. A gente vai ter umas reuniões a respeito disso para poder estar vinculando. Mas obrigado aí pela pergunta. Nenhum perfil será desprezado. Todos eles nós vamos estar recebendo com o maior carinho. E aí eu peço a você que é pastora, você que é supervisor, você que é líder aí, que incentive também a levantar mais perfis na sua igreja local, tá bom? Vamos então para a aula de hoje. Hoje nós estamos sem os slides. Eu tive que estou apanhando aqui hoje do sistema aqui. Opa. Bom, vocês conseguem ver aí, né? Hoje nós estamos na aula de módulo de número 7. E a gente já viu o módulo 1, 2, 3 e 4, 5 e 6 a semana passada, e hoje nós estamos no módulo de número 7, ok? Então, nós estamos vendo aí novos líderes com pequenos grupos de plantação. É isso que nós estamos visualizando aí hoje. Pastor, não tem visualização, não. Não tem? Não. Não está visualizando, pastor Valim? Tem mais alguém que não está vendo? Porque para mim aqui está aparecendo que está compartilhado. Viu agora ou não? Alguém pode me dar um feedback? Eu estou vendo módulo 7, novos líderes com pequenos grupos de plantação. Não é isso que sim. está aí? É, isso mesmo. Conseguiu ver? Parte da apostila, né? É a parte da apostila, exatamente. É a parte da apostila. Ok? De Conseguiu ver, repente, pastor? irmão, você pode ter rolado a tela para baixo e aí tá aparecendo a foto dos outros irmãos. De repente, tenta rolar a tela para cima, como a gente faz no Instagram, no Facebook, que aí pode voltar essa visualização.
Que aqui para mim está parecendo normal. Eu estou vendo aqui na minha tela. Já apareceu aqui. Ok. Para mim também apareceu. Ótimo. Que bom. Fico feliz. A gente precisa desses feedback, viu? Para poder a gente estar tudo bem aqui, ok? Bom, então estamos aí. Vocês estão visualizando aí. O objetivo é que no final dessa lição você esteja pronto, seja capacitado para conhecer e desenvolver os pontos de ministério para a igreja. E aí a gente já entra na parte de treinar novos líderes. Então, o plantador, ele já passou pela fase de plantação, de plantar a sua igreja, já formou um grupo pequeno, já discipulou esse grupo, já identificou nesse grupo quais são aqueles que podem desempenhar uma liderança com novos grupos. Isso nós aprendemos na aula da semana passada com o pastor Rafael. Ali teve alguns testes que você precisa fazer. Eu espero que, se você não fez, que você faça o teste de evangelismo e o teste de dons. Não só você faça, mas que a partir do momento que você tem ali o seu grupo, você aplique esse teste também a eles. Então, é aconselhável, meus irmãos, que vocês tenham essa apostila impressa de todos os módulos, para você ter esse material. Se você tem facilidade de usar o computador, o tablet, o celular, não precisa imprimir. Mas se você tem um pouco de dificuldade, é aconselhável que você faça a impressão desse material para que você tenha ele sempre à mão. Então, tem um teste ali que você precisa fazer, e também tem um teste que você precisa aplicar. O mesmo teste que você deve fazer, você precisa aplicar a essa lista de pessoas que provavelmente você vai descobrir o dom que cada um tem, né? O dom que cada um vai desempenhar. E aí, nesse módulo agora, no módulo 7, você está trabalhando com essa equipe. Você está trabalhando com essas pessoas que você definiu lá, que você encontrou, que elas têm as condições, elas reúnem as condições para poder liderar um grupo. Então, agora, já não é só o seu grupo, já está criando novos grupos, e aí é por isso que chama rede de plantação. Você vai criando uma rede onde todos que estão envolvidos podem ter também o seu grupo de plantação, ok? Então, esse é o objetivo, que você esteja capacitado, esteja pronto, entendido, que compreenda a aula, o material, a didática, as ferramentas, o conteúdo, para que você possa estar apto a fazer esse trabalho, ok? Então, vem aí a base bíblica. Na base bíblica, nós temos o desenvolvimento da liderança, né? Então, nós temos aí o primeiro grupo, compartilhar a visão; o segundo grupo, ser exemplo; e o terceiro grupo, delegar e empoderar, ok? Então, se vocês puderem nos ajudar, eu gostaria que alguém dê para nós Atos, capítulo 9, verso 26. Atos, capítulo 9, verso 26. Se você tem a Bíblia aí, rapidamente puder nos ajudar, a gente fica agradecido. Atos, capítulo 9, verso Amém. 26 a 28. Amém. Atos 9, Do 26 a 28. Do 26 a 28, diz assim: Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo.
Ok, muito obrigado. Bom, o que a gente vê aí? A presença de Barnabé, né? Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que Paulo vai entender, vai aprender que Paulo ele foi uma pessoa que perseguiu a igreja. A gente sabe que ele estava presente ali quando Estevão ele foi apedrejado, o primeiro mártir da época apostólica, né? Então, quando Paulo apareceu na igreja, ele encontrou uma certa dificuldade para poder estar no meio dos irmãos, que todos sabiam que ele era a pessoa que havia perseguido a igreja. Então, o que aparece aí no cenário, então, Barnabé como uma pessoa que vai acompanhar Paulo, que vai estar com Paulo, que vai adentrar a igreja, que vai apresentar Paulo, que vai receber Paulo no meio, no seio da igreja, como alguém agora não como perseguidor da igreja, mas alguém que vai contribuir para o desenvolvimento, para o crescimento da igreja. E aí ele vai compartilhar a visão. Então, esse mesmo acompanhamento que Barnabé faz a Paulo, muitas vezes é necessário que nós venhamos a fazer com a nossa liderança. Não só dentro do campo de plantação, mas até mesmo na nossa igreja local, os grupos que nós temos, é importante que o pastor ele compartilhe a visão ministerial. É importante que o líder de plantação ele também compartilhe a visão, né, ajudando. Nós vimos na aula passada com o pastor Rafael, no módulo anterior, que há momentos em que um faz e o outro observa. É outro momento que o líder vai deixar que o seu liderado faça e ele vai observar, para orientar, para direcionar, para melhorar a performance, né? Então, é um trabalho conjunto aí de desenvolvimento da liderança, é um acompanhamento que tem que ter. Então, compartilhar a visão aí, como Barnabé ajudou e acompanhou Paulo nos seus primeiros passos, né, dentro do Evangelho, ok? Alguém pode ler para nós Filipenses 4, versículo 8 e 9, por gentileza? Filipenses 4, versículo 8 ao 9, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha que coisa maravilhosa, né? Paulo está escrevendo aí aos nossos irmãos, a igreja, aos filipenses, a igreja que está em Filipe, e ele fala a respeito do pensamento, mas o texto que nos assegura mesmo o exemplo, né? O ser o exemplo, é o que diz, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim. Então, quer dizer, olha só, então aprender, você receber isso, guardar isso para si e aplicar. O que ouviu, e não só ouviu, mas viu o líder, o seu principal líder, fazendo, né? Viste em mim. Agora, ele já havia passado pelo processo de discipulado com Barnabé, ele já estava com o seu ministério bem avançado, e agora ele se posiciona como outra pessoa que vai gerar outros discípulos, que vai gerar outras pessoas que vão acompanhar, e agora ele vai apregoar uma liderança pelo exemplo, né? Então, nós temos aí a questão do exemplo, ser o líder pelo exemplo. Não é aquele líder falando assim, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Não, pelo contrário, faça o que eu faço porque você está vendo eu praticar. Então, a prática ela é muito importante
para que a gente também possa ser um exemplo. Esse é o grande motivo, né, do grupo 2. Então, vamos recapitulando. Compartilhe a visão e seja exemplo, ok? Depois vem o grupo 3, que é o delegar e empoderar. Quem pode ler para nós? Tito 1,5. Por esta Posso? causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam, e estabelecesses presbíteros de cidade em cidade, como já te mandei. Ok, muito obrigado, pastor. Bom, olha aí. O delegar e o empoderar está no caso de ele ter deixado Tito na cidade de Creta, ter passado orientações para ele do que ele deveria fazer, de como ele deveria proceder, e agora ele está delegando o poder. Olha, agora você pode nomear, você pode escolher. Quer dizer, ele está um nível acima. Aonde que isso se encaixa dentro de plantação? Bom, você tem lá o seu grupo de plantação. Você formou um grupo de liderança. Esse grupo de liderança, eles vão fazer o grupo deles e depois eles vão também fazer outros líderes. Então, vai criando-se uma grande rede onde cada um vai poder delegar e ser empoderado. Eu quero abrir aqui um parênteses dizendo assim, irmãos, isso não quer dizer que o plantador, o líder, ele tenha tomado decisões administrativas concernentes à igreja. Não. Todo plantador, todo líder que está dentro de um grupo, ele tem ali um mentor, que é o seu pastor, que é o pastor da igreja mãe, que é a igreja responsável por ele. Então, ele não é independente. Não é porque você está plantando uma igreja, não é porque você está com um grupo de pessoas, não é que você está sendo delegado a você uma autoridade, um empoderamento, que você pode fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. É uma necessidade que você seja submisso ao seu pastor ou à sua pastora, aquele que te lidera, aquele que está sobre você no Senhor, porque a igreja, ela tem ali os seus princípios, a sua liderança, né? Vai chegar um momento em que, se tudo correr bem, porque o propósito é que esse GPS, é que esse ponto de pregação, ele se torne uma missão, e depois de uma missão se torne uma igreja organizada. Aí sim, na hora que ela se tornar uma igreja organizada, então vai ter lá o papel do supervisor regional, do supervisor distrital ou estadual, e o bispo nacional, que vai haver a possibilidade de colocar você como um pastor, aí sim, aí você vai estar lá. Enquanto isso não acontece, mesmo que você esteja líder dentro de um grupo, você tem que prestar contas ao seu pastor local, ao seu mentor. Então, esse delegar e esse empoderar que o apóstolo ele recebeu, que Tito recebeu, ele também tinha que ser submisso ao seu mentor, né? Então, é importante que cada pastor também tenha em mente que cada pastor ele é mentor daqueles que estão plantando igreja, mesmo porque quando se preenche um perfil, tem ali, abre-se uma ata de nascimento, há uma necessidade de que o pastor esteja acompanhando isso, incentivando, motivando, auxiliando. Se tiver dificuldade, nos pedir ajuda, porque nós somos incentivadores e apoiadores, porque para que o ministério ele se desenvolva, o ministério de um plantador se desenvolva, e a igreja em si como um todo, ela possa se desenvolver. Vou abrir aqui um período para que vocês possam fazer alguma pergunta, alguma sugestão, está aberto aí para vocês. Alguém até me chamou aqui, mas eu não identifiquei quem foi.
Irmãos, por favor, fale um de cada vez, que se todo mundo falar ao mesmo tempo, eu não vou entender. Meus irmãos, só para incentivá-los a fazer a pergunta, lembrando que cada uma das aulas é um passo a passo. Então, a continuidade de hoje, dessa aula, do módulo 7, tem a ver com o que você aprendeu também no módulo 6, consequentemente do módulo 5 e assim por diante, até o primeiro módulo. Então, é claro que são muitas informações, né, e preciosas informações. Então, o momento da gente tirar as nossas dúvidas é o momento de agora. O módulo 7, ele é um complemento mais amplo do mentoreio do novo líder, que será o novo plantador de igreja, que vai ser futuramente, assim, dando continuidade, ele vai ser também um futuro mentor de novo líder, e assim por diante. Tá certo, pessoal? Vamos participar para a gente poder ajudar a aula a ser cada vez mais participativa. É a participação de vocês que nos ajuda a tirar algumas dúvidas, né, e possíveis sugestões que vocês possam dar, ok? Então, vamos lá. Aí nós temos, então, estou subindo aqui os slides, a planilha, o material, o módulo, formando novos líderes, né? Formando novos líderes. E nós vamos ter aí, conforme já foi lido, né, a presença de Barnabé como mentor e capacitador do plantador, que no caso foi Paulo. Né? No caso foi Paulo. Capítulo 9, verso 27 de Atos dos Apóstolos. Consequentemente, Paulo, após ele se tornar um plantador, ele não só continuou como plantador, mas ele se tornou também um discípulo multiplicador. É o mesmo conceito que a gente está observando nas Escrituras, que é o que a gente tem como ideia de aplicação nos dias em que nós estamos vivendo. Então, é muito possível que em muitas congregações isso ainda não esteja praticamente funcionando na prática, né? Ali, atuante, constância, mas é a ideia que nós precisamos implementar como uma mudança de paradigma, como uma mudança de hábito, como uma mudança de modelo mental no seio da igreja. Se alguém participou do curso de membresia, lá no curso de membresia tem uma frase que diz o seguinte: cada membro um ministro. Essa é a visão, compartilhar essa visão. Então, a visão que nós devemos compartilhar hoje com a igreja é cada membro não ter a mentalidade de membro inativo, mas de ter a mentalidade de membro discipulador, de membro que vai, de uma pessoa que vai procurar, através dos seus esforços, através das ferramentas que estão sendo colocadas, disponibilizadas, para que eles também formem mais discípulos. Bom seria se todos conseguissem fazer, mas se não há possibilidade de todos, que pelo menos uma boa porcentagem das pessoas que compõem a igreja, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que eles se tornem aí um discipulador, né,
um multiplicador, um discípulo multiplicador. Alguém pode ler para nós 2 Timóteo 3, 10, 12? Amém. Pastor, antes de Diga. eu ler aqui, antes de eu ler o Timóteo, Opa, o senhor Francisco. pediu, eu queria tocar nesse assunto aí que o senhor disse que se tiver alguém que seja impossível, né, de discipular. Eu acredito que é possível para todos, né? Até porque nós temos contato com outras pessoas, seja colégio, família, em todos os lugares nós temos contato com alguém. E o discipulado 1 que nós temos, o livrinho, ele nos capacita a ensinar os membros, e os membros assumir a responsabilidade do ID de também discipular. Porque essa tecla nós temos apertado aqui em dizer que membro, ele é uma célula viva, ele não pode estacionar. E nós criamos aqui um certificado de conclusão do discipulado 1, justamente para eles entenderem que eles estão aptos a discipular. E nós sabemos também que é natural da pessoa esquecer. Nós temos ali nos princípios do discipulado a oração, leitura da palavra, meditação, e acaba que as pessoas entram no esquecimento ou no estacionamento e não praticam o que aprendem. Botando o discipulado em prática, não, eles são recobrados a lembrar, a estudar, a praticar, porque eles são direcionados a discipular, a aplicar, ensinar aquilo que eles também vivem. Então, o discipulado 1 ele é uma ferramenta muito poderosa para que nós possamos estar em movimento. E todos no nosso ministério aqui em Bura têm essa responsabilidade. Por sinal, uma jovenzinha, ela ganhou uma outra jovem no colégio, na sala de aula. E hoje, essa menina está conosco, foi batizada aqui na igreja, ela congrega, ela é adoradora hoje, né? Ela e o namorado dela. Então, talvez as pessoas estranham ser discipulado por uma jovenzinha como ela, mas garanto a vocês que após o discipulado 1, após a conclusão, botar eles para discipulares é uma ferramenta poderosíssima, porque isso ajuda também a eles manterem a responsabilidade naquilo que aprenderam, botar em prática o que aprenderam, tá bom? Fica a dica aí. Está escrito assim no versículo 10. Tu, porém, tem observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e aflições, quais as que sofri em Antioquia em Icônio, em Listra, quantas perseguições suportei, de todas o Senhor me livrou. Na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Até o 12, né? Até o 12. Muito obrigado aí, Sr. Messias. Bom, o que está acontecendo aqui? Nada, querido. Paulo está discipulando seu filho na fé, Timóteo. Essa é a ideia. E ele está explicando o que estava acontecendo com ele naquele momento, né? Ele não ocultou nada de Timóteo, mas ele foi claro falando das suas perseguições, das suas lutas, né? Mas orienta Timóteo que é para ele permanecer na doutrina, né? Permanecer no ensinamento que recebeu dos apóstolos, como deveria viver, a intenção, a sua fé, a sua longanimidade, o seu amor, a ciência. E ele explica das perseguições que estavam acontecendo e das aflições.
mas ele também dá ali uma palavra de ânimo, dizendo que o Senhor conseguiu livrá-lo de todas aquelas perseguições, né? E conclui o seu pensamento aí, no seu discipulado, que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo vão sofrer perseguições. Era a época de perseguição. Então, Paulo está multiplicando aí o seu discipulado multiplicador para Timóteo, e aí ele consegue outros membros do seu grupo para poder ser também discipulado. Aí nós temos a pessoa de Epafrodito e também Silas, né? E o interessante é que quando a gente lê Atos 15, 40, 41, Paulo está exatamente junto com Barnabé e Marcos, e ele pretende ir para um outro lugar. E aí, Barnabé sugere que ele leve Marcos com ele. E ele não quis, por um simples motivo que Marcos se recusou, ia com eles em uma determinada viagem. E aí o que acontece ali há uma discussão, uma contenda entre Barnabé e Paulo, e eles são obrigados a achar o melhor, né? Não, a palavra obrigados não é bem a colocação, mas achar o melhor se separarem, né? E aí, então, ele separa Silas para acompanhá-lo, né? Então, tem essa questão aí também. E ele começou a formar o seu grupo, novos grupos. Que é interessante que a gente pode ver que dentro de plantação, e ao mesmo tempo puxando um pouquinho para a questão da igreja já formada, uma igreja que já pode fazer aí uma reformulação na sua liderança, é que o pastor também procure no meio da sua congregação, aquela que tem um número maior, ou alguém com mais condições, que também discipular essas pessoas para formar novos líderes. E não só novos líderes de plantação, como também novos pastores. Porque se nós temos a ideia, o conceito, a intencionalidade de plantarmos novas igrejas, novas congregações, sejam missões, sejam igrejas organizadas, mesmo que a gente ainda tenha na nossa vista o Projeto Brasil 150 mais, de chegarmos a 150 igrejas, é necessário novos pastores, novos líderes. Aí nós temos, quero abrir parênteses aqui, para duas situações. Primeiro, os pastores, que a liderança esteja atenta, incentivando novos líderes, novos jovens, a formar uma nova liderança, seja dentro do grupo de plantação, seja dentro da igreja local, para que eles possam aspirar o ministério, né? Fazer a aspiração de ser ministério. Quando ele escreve para Timóteo, ele fala a respeito do bispo, ele fala que aquele que tem intenção, tem a intencionalidade de chegar a ser bispo, excelente obra deseja, algo bom ele deseja, né? Então, aí eu quero abrir um parênteses aqui para incentivar você que nos ouve, e também você pode fazer, além do curso que nós estamos ministrando, tem o curso de formação, de capacitação online na plataforma. Isso é um curso global, né? Nós temos a plataforma do Brasil, que você tem todos os materiais lá na língua portuguesa. A gente denomina ele Fundamentos 2, e tem um material excelente lá. Então, deixo aqui para você um convite, já fazendo aqui um merchan da plataforma, e você incentive a sua liderança e você também desperte em você, né, o desejo de um conhecimento mais apurado, mais profundo. Eu, particularmente, sou suspeito de falar, mas o material que nós temos no Ministério de Educação Cristã, oferecidos pela nossa igreja, pelo LDD, Liderança de Desenvolvimento e Discipulado, é algo que ganha muito de muitos cursinhos de
teologia que nós temos para ele. É um material excelente, tá ok? Então, se você quiser mais informação, depois você pode entrar em contato comigo, que a gente vai estar orientando vocês. Até aí, tudo bem? Alguma pergunta, algum questionamento, alguma proposta, alguma reclamação, algum comentário? Estou à disposição, quero ouvir você. Pastor, eu tenho uma pergunta, mas é do curso do Fundamentos. Eu não sei se, porque o senhor tocou agora no assunto, né? Mas eu não sei se foge aí da aula, se é melhor fazer para o senhor pessoalmente depois. Luciano, entendo que seria melhor você me perguntar depois, pode ser? Tá bom, ok. A não ser que mais alguém queira ouvir, daí a gente coloca aqui, não tem problema não. Ou senão, no finalzinho da aula, se a gente tiver um tempo, a gente abre, tá bom? Pode ser, Luciano? Show. Ok. Eu não podia perder a oportunidade aí de fazer a propaganda aí do nosso curso aí, viu? A irmã Márcia está dizendo que está amando aprender na plataforma. Muito bom. Beleza, irmã Márcia. Fico feliz que está tudo correndo bem. Já estamos quase no finalzinho aqui do nosso material. Eu hoje vou precisar terminar com vocês um pouquinho mais cedo, porque eu vou dar uma outra aula depois aqui e eu tenho que me preparar para entrar numa outra plataforma. Bom, temos aí a ferramenta para novos líderes. Então, nós temos o conceito, está no material que nós enviamos para você, e aí nós temos aí as ferramentas para os novos líderes com grupos de plantação. Então, nós temos o ponto de ministério, nós temos o ponto de entrada, são as atividades para entrar em contato com aqueles que potencialmente entrarão em comunhão com Deus e sua igreja, como serviços a comunidades e novos contatos. É o princípio, o início, né? Hoje nós estamos desenvolvendo e aperfeiçoando, eu acredito que ainda estamos precisando dar passos mais largos na questão de servir a comunidade. Nós tivemos aí o Serve Day, mas o Serve Day ele tem que acontecer quase que continuamente, né, principalmente na questão da comunidade, de encontrarmos uma forma de como nós vamos servir a comunidade. A questão dos novos contatos. Cada plantador ele é orientado, motivado, incentivado a fazer pelo menos 10 novos contatos mensais. Como seriam esses contatos? É você pegar o nome de uma pessoa, pegar o contato dela, desenvolver uma rede de relacionamentos, chamado network, e você acompanhar essa pessoa, motivá-la até o momento em que ela possa ser despertada, né, a fazer parte do seu grupo. Então, é você que precisa fazer esse contato. O pastor Messias, ele falou da menina que fez ali o contato na escola. Você pode fazer um contato em qualquer lugar. Hoje, você pode contactar pessoas do seu relacionamento de qualquer lugar, né? Em qualquer situação. Até mesmo aqueles que não são do seu relacionamento, se você tiver uma abertura, o evangelho é para todos. Segundo ponto de recepção. São todas as atividades para poder receber e incorporar uma nova pessoa nela, né? Como grupos de discipulado. Né? O discipulado, quando se fala muito em plantação de igreja, às vezes se pensa num local, numa garagem, num cômodo alugado, se pensa na estrutura de som, microfone, cadeira, projetor. Não estou dizendo que é errado pensar nisso. Mas hoje, a funcionalidade de um grupo de discipulado, ele pode acontecer numa sala, numa área, em um local
numa praça, depende. Aí você fala assim, poxa, quão difícil é. Eu assisti esses dias uma reportagem de um professor que ele montou uma sala de aula em uma praça da cidade, para incentivar pessoas que tinham dificuldades com a leitura, que tinham dificuldades de aprendizado, e ele desenvolveu o projeto debaixo de uma árvore numa praça. E funciona e tem agregado pessoas. Então, nós precisamos quebrar alguns paradigmas. Os grupos de discipulado, ele pode acontecer em qualquer lugar que seja um lugar agradável, que é onde a pessoa possa estar recebendo o outro. E você tem que fazer esse ponto de recepção, né? De como incorporar, de como receber essas pessoas da melhor maneira possível, né? É como se fosse a integração, né? Pode criar grupos por idade, por sexo. Na verdade, há alguns grupos dentro da igreja local que ele já tem essa configuração. Por exemplo, o grupo de Ministério de Damas, ele é configurado para que ele funcione dessa maneira. É que, ao longo do tempo, às vezes se perdeu a intencionalidade do porquê aquele grupo ele foi criado. Mas é exatamente isso. O grupo de jovens, o grupo de cavalheiros, são grupos que já foram criados com essa intencionalidade de alcançar pessoas dentro desta circunstância, né, que a gente está colocando aí. Idade ou sexo, né? Então, lógico, o grupo de jovens, o jovem vai falar a linguagem dos jovens. Então, é para isso que o grupo existe. E pode-se usar esses grupos para desenvolver plantação, né? Então, incentivar esses trabalhos, né? Eu não sei, mas em muitas igrejas locais, muitas vezes, o grupo ele só funciona dentro da igreja, com os cultos, com apresentações. Isso é bom? É claro que sim, não vamos dizer que não é, mas ele perde um pouco a sua finalidade, que seria levar o evangelho a outras pessoas. Feliz é a igreja e o pastor que tem aí os seus grupos funcionando de forma externa, para fora da igreja, né, buscando novas pessoas. A tendência é de que essa igreja ela consiga melhores resultados em questão de crescimento e desenvolvimento, né? Distribuição de comida, é comum hoje as igrejas fazerem essa distribuição. Só que aqui a gente precisa entender uma coisa, que não basta você ir lá e distribuir a comida. Eu já participei dessa questão de distribuir sopa, e inclusive da cidade de onde eu vim, alguns anos atrás, no interior de São Paulo, tinha muitas igrejas que estavam fazendo isso. A gente ia debaixo de ponte, dos locais mais improváveis, fazer a distribuição de alimentos, isso aí era gratificante. Mas não surtia o resultado, porque ia lá e se distribuía, orava e ponto, acabou. Não se fazia um acompanhamento, por exemplo, de pegar o nome da pessoa, de pegar uma forma de encontrar novamente aquela pessoa, de oferecer ali para aquela pessoa aulas, né, de discipulado. Não acontecia isso. E a situação ficou tão agravante que tinha tanta igreja fazendo o mesmo trabalho, indo no mesmo lugar, que as pessoas ganhavam tanta comida que desperdiçavam. Jogavam na rua e ficava aquela, principalmente quando eram nas praças públicas, né, ficava aquela sujeira, tanto que a prefeitura orientou os pastores a não distribuir mais, porque estava causando, em vez de causar um bem-estar, estava causando algo ruim para a cidade, né? Então, essa distribuição de comida precisa ser muito bem pensada e muito bem feita, ok? Ponto de capacitação. Todas as atividades para capacitar no serviço. Contribui para o crescimento na fé e no conhecimento de seus dons espirituais para utilizá-los no ministério, como aula de discipulado. Bom, hoje nós temos materiais, o próprio pastor Messias falou, nós temos aí os livretos de discipulado, 1, 2 e 3, né, que podem ser utilizados. Você pode criar aí dentro do seu grupo até um curso, né? Pode pedir ajuda aí para o seu pastor, para os seus líderes, vocês podem
levantar professores, cada um pode ficar com uma quantidade de aula, selecionar uns dias. Quero abrir aqui um parênteses. Só não pode ser no horário da escola bíblica, senão nós vamos estar ferindo um princípio administrativo. Então, você tem que encontrar um outro dia, mas você pode criar. Se for na igreja local, se for dentro do seu grupo, não há problema nenhum, você pode usar esse material. Pastor, posso usar a revista da escola bíblica? Também pode, não há nenhum problema. Então, tem muito material, ok? E se for aula de discipulado, que é o que nós estamos focados, aí eu faço a sugestão aí de usar o material que se tem já na igreja, né? Então, qualquer dúvida, você pode perguntar para o seu pastor, para a sua liderança, ele vai estar explicando. Nós temos aí o material de discipulado aí, curso 1, 2 e 3, ok? Estudos, né? Lembre-se que nós temos lá no comecinho, nós falamos da rota E, da rota M, então tem aqueles materiais também que pode ser usado. E pode-se usar também, se há possibilidade, aulas de música. A gente tem dentro do projeto Brasil 150 mais essa proposta, que é poder colocar aí, principalmente pessoas, que é uma das deficiências que muitas das igrejas têm, que não tem músicos, né? Se não dá para ensinar os instrumentos, que possa ser uma aula de canto ou alguma coisa nesse sentido, alguém que tenha alguma habilidade, alguma formação, algum conhecimento que possa ajudar. Então, tudo o que a gente pode fazer para haver desenvolvimento, para haver crescimento, ele é muito bem-vindo. Eu sei que nem todas as congregações, nem todos vão conseguir, mas aqueles que têm, façam uso dessa ferramenta. Pontos de ministério. São todas as atividades que oferecem um lugar de serviço. Olha só, é muito importante encontrar um Oi, travou aí? Pastor, desapareceu todo mundo do mapa. Opa, Acho que deu problema com o pastor Antônio Carlos lá, parece. Travou tudo. Acho que ele deve estar reconectando, meus irmãos, viu? Eu acho que ele deve ter saído, né? E agora já vai reconectar novamente. Vamos aguardar só alguns minutinhos aí para a gente poder dar continuidade à aula aí com o pastor. Olá, meus irmãos. opa, Vocês me perdoem que acabou a energia aqui, nós tivemos um pico de energia aqui.
Não sei se vocês ficaram firmes ou se todo mundo saiu. Firme e forte. Ok, me perdoe aí, porque foi um pico aqui. Vamos lá. Vamos concluir. Ainda bem que voltou rapidinho. Agora eu estou preocupado, porque tem uma outra aula para dar e esses picos de energias aí pode atrapalhar. Bom, então nós estamos aqui no ponto de ministério, né? Vocês estão conseguindo visualizar aí? Apareceu para vocês? Ok, Ok. obrigado. São todas atividades que oferecem um lugar de serviço, e é muito importante encontrar uma área de ministério e serviço para cada crente, de acordo com os seus dons e habilidade, como ministério de ajuda e discipulado. Bom, como que a gente vai descobrir isso? Como que a gente vai poder definir? Aonde que eu vou colocar esse plantador ou esse líder para ministrar? Em que local eu vou poder usá-lo, né? Bom, é o teste que você tem na aula do módulo 6. É o teste de dons. Então, através daquele ali, através do teste de dons, através do estilo de evangelismo que você vai aplicar ao seu grupo, vamos pensar um pouquinho mais além. A gente está falando de plantação, mas eu gosto sempre de linkar o material de plantação com a igreja local. Pastor, hoje eu não tenho nenhum perfil. Pastor, hoje eu não tenho ninguém para plantação. Implemente isso na sua igreja local. Use isso na sua igreja local. Pegue os membros da sua igreja local. Aplique a ele. Se não der certo na primeira vez, faça a segunda. Se não der certo na segunda, faça a terceira. A insistência vai levar você a um processo de melhoramento. Quanto mais você fizer, mais você vai assimilar. Quanto mais você assimilar, mais você vai entender. E quanto mais você entender, mais você vai aplicar. E quanto mais você aplicar, mais os resultados favoráveis você vai obter. O que não podemos mais é só apenas ficarmos na teoria, encontrando as dificuldades, os problemas. Não, faça isso, e você vai descobrir o dom que cada um tem. E não tem só esse teste aqui, não, de evangelismo, um teste de dons. No curso de membresia, tem também lá o teste. Né? Então, é um teste que vai ajudar você a definir isso, né? Os pontos de ministério, usufruir melhor de cada ferramenta, de cada um. Irmãos, hoje a necessidade do reino é tão grande na questão de ganhar almas, porque plantar igrejas é ganhar almas, é tão necessário que a gente não pode dispensar ninguém. Todos dentro da igreja são sumariamente importantes para o desafio. O mais simples de todos, ele tem o seu papel, precisa cumprir o seu papel, nem que seja para convidar alguém para participar. É isso que nós precisamos fazer. Então, nós temos aí, eu vou deixar isso como matéria para vocês poderem estudar, agenda de reuniões com seus líderes, né? Então, já faça aí a sua... ele coloca alguns pontos aí, por exemplo, a agenda de reunião com pessoas da lista que você fez no módulo anterior. Então, você tem que ter aplicado o módulo anterior para você ter essa lista agora. Utilizando as ferramentas do módulo 6, você vai identificar quais são as pessoas que você pode utilizar para iniciar um processo de multiplicação de grupos. Né? Então, aquela ali você vai fazer os testes, e com os testes nas mãos você vai poder verificar onde você vai poder usar essas pessoas. E aí vem o terceiro convite intencional, né? Que é
convidar essa pessoa para que ela possa assumir liderança de um grupo, que ela possa agora sair do grupo de discipulado multiplicador e passar a ter o seu grupo, né? De uma forma que... E aí tem aí o ponto 3, o convite, né? Como você se sente ao conhecer a Cristo e ser discipulado todo esse tempo. Então, você está fazendo uma avaliação de todo o processo. Essas perguntas vão te levar a fazer essa avaliação de todos os processos até esse ponto. Né? Como que você se sente ao conhecer a Cristo e ser discipulado todo esse tempo? Que aspectos da sua vida, da sua família e das pessoas que estão em torno de você, ou das situações que estão ao seu entorno, têm melhorado a partir do momento que você conheceu a Cristo? Que pessoas estão ao seu redor, você acredita que precisam receber a bênção de Cristo? Então você já vai começar a fazer essa pessoa pensar, poxa, eu recebi a Cristo. Nós estamos falando, irmãos, de pessoas que chegaram no grupo que ainda não eram salvas, e o primeiro convite foi receber a Cristo, depois ser discipulado, e agora estão sendo convidadas a se tornar pessoas que vão fazer discípulos. Então, é um processo, são passos que precisam ser dados de forma intencional, e agora você está fazendo uma avaliação. Olha, você acha que tem pessoas na sua casa, na sua família, nos seus amigos, que também precisam receber essa bênção que você recebeu? Saiba que Jesus espera que sejamos seus discípulos. E aí você continua. Você sabe o que implica ser um discípulo de Jesus? Ela vai fazer uma avaliação, vai te dar um feedback daquilo que você, durante todo esse processo, você ensinou a ela. Um discípulo de Jesus é aquele que obedece seus mandamentos e faz mais discípulos. Você coloca uma afirmativa e depois você faz a pergunta. Você está disposto a fazer mais discípulos? Posso lhe ajudar a alcançar este propósito? Então você vai impulsionar essa pessoa a buscar outras pessoas para agregar um novo grupo. Uma observação aí é que nesse momento você pode até receber um não. Mas olha o que coloca aí. Um não pode ser um ainda não. Ou seja, talvez não seja o momento, não seja a hora, né? Mas também isso não quer dizer que você não vai fazer novas tentativas. Também não quer dizer que você vai desistir. É um processo. Você tem que ter na mente que aquela pessoa que você começou a discipular, que o objetivo é que ela se torne também um discipulador multiplicador. Tá? Então, é isso que nós temos que ter em nossa mente. Bom, aí tem a aplicação para vocês, que é a tarefa, né? Você desenvolver a lição aí do método indutivo, 4 aulas, tá? Nós não temos tido muito tempo na questão da gente verificar se vocês têm feito essas atividades, mas, como eu disse, assim que nós encerrarmos esse módulo de 12, nós estamos no 7, faltam 5, a gente vai desenvolver outras atividades para que a gente possa continuar aprendendo nesse sentido. Ok? Muito bem. Alguma pergunta? Comentário? Questionamentos? Sugestões? Vamos abrir aí o microfone para você se expor, ok? Eu acho que a minha pergunta você acabou de responder, né, aí, agora há pouco, a respeito de a gente tem a expectativa de formar líderes, de ensinar, mostrar todo como funciona. Uma aula dessa aqui poderosíssima para plantação de igrejas,
mas aí tu não tem o retorno que tu esperava. Aí o senhor disse que tem que continuar. Continue. Se não deu certo, vai lá, tenta de novo. Então, eu acho que é por aí mesmo. Tem que ter muita oração, paciência e perseverar, né? É exatamente isso, pastor Messias. Olhando assim, de uma forma bastante simplória, não é uma atividade fácil. Exige, sim, a perseverança, a insistência, talvez outras abordagens, talvez outras maneiras de abordar, outras configurações, sem perder de vista o objetivo final, né? O objetivo final. A gente sabe que há um desejo imenso nosso de que a igreja ela se desenvolva, ela cresça, chegue a, a números maiores, tanto de pessoas dentro da congregação, como grupos pequenos, como pontos de pregação, como missões. É um desejo nosso, é uma oração, a gente tem desejado isso. E insistir, insistir. Procurar formas, procurar maneiras, né? E certamente nós temos na nossa mente que quem dá o crescimento é Deus. Então, os processos estão aí, as ferramentas estão aí, através das aplicações é que nós vamos ganhar a consistência e vamos trabalhando cada vez mais. Bom, Luciano? Pastor Antônio, tem mais alguém que vai falar? Obrigado. O Luciano levantou a mão, pastor Giovanni, aí depois eu passo para o senhor. Não, tranquilo. Luciano. Amém. Pastor, só para eu entender, pastor Antônio Carlos, essa parte que o senhor falou de fazer, refazer e persistir, eu entendo que isso banha todo o processo, né, de plantação. A gente tem que ser persistente, não só o processo de plantação, isso pode ser para toda a vida cristã. Mas quando o senhor estava falando disso nessa aula, o senhor estava falando de fazer o processo para os membros entenderem qual o seu perfil evangelístico. É isso, essa parte que não ficou muito claro. Porque o senhor falou que era para fazer um processo que estava lá dentro da aula 6. Eu acredito que seja o perfil evangelístico, não é? E aí o senhor aconselha a gente a fazer com todos os membros da igreja, eles fazerem essa avaliação para que a gente possa entender quais os perfis que estão presentes dentro da nossa congregação e dessa forma saber como a gente possa entender como que as pessoas podem ser usadas dentro do evangelismo e dentro da plantação, é isso? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, que pode ser aplicado aí na comunidade já existente, numa igreja local. Não estou saindo fora do que nós pensamos como igreja, do que tem como uma estrutura, tendo em vista que dentro do próprio curso de membresia tem um teste semelhante, né? Um teste de dons lá no curso de membresia tem um teste de dons. Então, na aula de número anterior aí, no módulo 6, tem aí o teste de dons e tem o teste de evangelismo, né? Então, eu aconselho, eu faço aí uma sugestão de que se aplique, mesmo porque você vai estar envolvendo a igreja aí, despertando em muitos, talvez, a preencher o perfil, e aí você vai saber o que nós precisamos nos mover, seja dentro da e tudo vai, o processo todo começa dentro de uma congregação, que é a igreja mãe, né, de incentivar essas pessoas a fazer. Eu sou a favor, e eu acho que ninguém deve ser contra, né, de aplicar esse teste aí, viu, Luciano? Eu acho que ele vai agregar mais a igreja local e vai trazer uma boa visão aí para a comunidade como um todo. Tudo bem?
Pastora Vani. Perfeito. É o que eu queria comentar, o pastor Antônio, que concernente a persistência. Eu tenho testemunho sobre isso. Nós tivemos um ponto de pregação em São Joaquim de Bicas. E nós começamos ele, acho que um pouquinho antes da pandemia, para começar a pandemia. Então, o primeiro passo do ponto de pregação lá foi a restauração da esposa do moço que estava afastada já há bastante tempo. Ela já tinha parado de orar, estava totalmente afastada. E nós começamos o ponto de pregação lá na casa dele, através de uma visita que nós fizemos, e ela restaurou a fé, voltou aos caminhos do Senhor, e por incrível que pareça, ela faleceu exatamente nos primeiros dias da pandemia. Então, o que acontece? O ponto de pregação ele funcionou só para a restauração daquela alma que estava afastada. Como ela faleceu, não teve mais, como ficamos muito tempo sem poder trabalhar, sem poder visitar, sem poder ir, etc., por causa da pandemia, o ponto parou ali. Mas o que acontece? Através das orações e das buscas ali, nós temos hoje 2 missões em São Joaquim de Bicas. Não tinha nada em São Joaquim de Bicas. Eu penso que, através do começo, das orações e das buscas, mesmo que aquela família ali foi restaurada, e hoje todos 2 já faleceram, e agora nós temos o quê? Nós temos, através da pastora Cláudia, 2 missões em São Joaquim de Bicas. Então, insistir é um dos caminhos. E nós fizemos bons trabalhos de ajuda à pessoa física, trabalho de levar material, roupas, comida e etc., para pessoas que eram necessitadas, trabalho de oração, cultos. Recebemos de um vereador lá, uma localidade lá, para fazer culto, para fazer trabalho de doações e tudo. Então, foi uma valia muito grande a nossa persistência. E, então, hoje nós temos lá, através da pastora Cláudia, 2 missões que já está a ponto de ser organizada como igreja. Né? Já está funcionando tudo no seu devido lugar, tudo já do jeitinho para ser organizado. Então, a persistência, ela não deve falhar, não. Ela precisa ser contínua. Eu já tive 2 pontos de pregação que não funcionou. Foi bem, depois não funcionou. 2 pontos. Mas tem os 2 pontos de lá que funcionou, que deu tudo certo. Tá? Então, continuar o trabalho, fazer devagarinho que vai. Uma alma que aceitar Jesus, uma alma que ser restaurada é vitória, porque, não é? É vitória. Vamos dizer que 100 pastores, em cada uma que tiver um ponto, tiver uma pessoa, são 100 pessoas. Não é? São 100 pessoas. Então, se a gente olhar assim, só o nosso cantinho, um exemplo, a minha aqui, coisa e tal, só deu uma alma, mas se do pastor Antônio dá uma alma, do pastor Messias dá uma alma, e assim por diante, são 100 pessoas, são 100 almas.
não é? Então, é continuar e ter vontade e fé que vai, com certeza, Jesus dá a vitória. Era isso que eu queria comentar. Obrigado aí, pastor Alvani. Deus abençoe o senhor aí por essa contribuição. É desse jeito mesmo. Bom, amados, vou deixar a tarefa para vocês aí, preencher o perfil e nos enviar, tá bom? Eu precisar encerrar aqui, que eu já vou entrar no outra. Mas semana que vem estamos de volta no nome do Senhor Jesus, viu? E à disposição.